Bendito seja o nome do Senhor por causa do ano bíblico. Eu tenho o privilégio de ter o ano bíblico na mão. Você tem o seu livrinho? Se você não tem, você tem que ir lá nos primeiros capítulos do ano, tá bom? Nos primeiros dias do ano, você vai ver que a gente postou lá para você colar dentro do seu celular, no seu computador, mandar fazer uma cópia, na minha época era Xerox, mas você manda fazer uma cópia, tá bom? Para você ter esse material prontinho para você ir seguindo. Daqui a pouquinho nós estamos passando da metade do ano, não é? Como passou rápido, não foi isso? E você leu bastante? Você leu tudo? Está envolvido nas mensagens do Senhor? Eu queria lembrar você do que estudamos ontem, do que temos estudado esses dias. Eu não sei onde é que está a minha coisinha de passar aqui, já está aqui? Olha só, essas tecnologias ajudam a gente que só. Pode colocar aí, Luan. Luan vai colocar uma imagem para vocês lembrarem do que estudamos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 12, que é uma das informações que asseguram o que Amós já tinha dito no Velho Testamento que aconteceria com o povo de Israel, né? O Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, no seu cuidado, no seu amparo para conosco, deu para Amós algumas visões do que aconteceriam. Eu não sei se vocês se lembram que o Senhor Jesus tinha falado no dia de ontem sobre isso com os fariseus. Antes, porém, dá uma olhadinha em Marcos capítulo 12, onde o Senhor Deus, ao nos instruir, ele fala sobre a parábola dos lavradores homicidas. Lavradores homicidas. Você já parou para pensar nesse tipo de título? Lavradores homicidas. Nós somos tentados a dizer assim, ainda bem que não é comigo, né? Ainda bem que não é de mim que Jesus está falando. Puxa, já pensou alguém ser o fruto ou o responsável por Jesus ter que dizer esta parábola? E Jesus então comenta o tributo a César, né? Quando aqueles homens foram enviados a Jesus, aqueles saduceus bonzinhos e jovenzinhos, e então Jesus mandou pegar um tributo a César e mostrar, né? De quem é a esfinge? De quem é a esfinge na moeda que vocês estão na mão, né? Aí eles disseram de César, e eu estou mostrando para vocês agora uma moeda daquela época. Aqui na Escola de Profetas nós temos uma moedinha do tempo antigo, só uma, né? Essa moedinha que a gente tem do tempo antigo não é essa daí, é uma outra da época de Constantino, mas esta que vocês estão vendo é real, é verdadeira, foi resultado das escavações, do material daquela época. E foi sobre uma moeda dessa que Jesus estava falando, quando Marcos, no capítulo 12, verso 13 em diante, comenta a respeito disso. E então, ali no verso 18 de Marcos 12, o Senhor Deus está tendo uma conversa com os saduceus, né? Conversando com eles, porque eles não acreditavam na ressurreição, não é? Não era assim? Eles não tinham nenhum tipo de... aliás, as crenças deles eram meio diferentes das dos fariseus, né? Avante, você vê o maior dos mandamentos. Dá uma olhadinha nessa imagem. Jesus falou sobre isso, né? Vocês estão vendo? Ele não comentou sobre o maior dos mandamentos, que hoje muita gente usa e julga que estes mandamentos, os 10 de lá do Antigo Testamento, foram reduzidos a 2. O que Jesus estava falando era exatamente o contrário. Jesus estava dizendo que os 10, olha bem, dependem destas duas informações. Bom, os 4 primeiros mandamentos, olha aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas nem as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do sábado para santificar, está associado à primeira parte que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é interessante isso? Não quer dizer que amar a Deus sobre todas as coisas não precisa fazer isso. Para provar que ama a Deus sobre todas as coisas, é preciso fazer estas coisas que Deus pediu, que tem a ver com Ele, com a pessoa dele. E o restante do que Jesus disse, e ao teu próximo como a ti mesmo, são os outros 6 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. E então Jesus comenta com toda a propriedade, ele diz, destes 2 mandamentos, quais 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas.
Era isso que Jesus estava dizendo. E hoje em dia, infelizmente, muita gente pega esta deixa para dizer, não, Jesus resumiu os mandamentos em 2, então não precisa fazer tudo isso. Peraí. Seria uma loucura se fosse realmente desta forma, né? E nós encontramos ali também Jesus perguntando, o que dizem que eu sou? Filho de Davi? Lembra a situação de Jesus comentando? Quando eles diziam filho de Davi, quem que diz, vocês dizem que eu sou filho de? Quem que é o Cristo? O filho de Davi. Que interessante. Jesus fazia isso para fazer eles pensarem. Deixa eu dizer uma coisa. Como é bom fazer perguntas que levam as pessoas a pensarem, a raciocinarem, a tomarem uma posição, a pensarem de alguma forma sobre o que são realmente. E a oferta da viuvinha pobre, Jesus falou sobre isso também em Marcos 12. Mas o nosso pedido de hoje não é só sobre isso. Por favor, vai em Mateus capítulo 23, corre lá. Mateus 23, eu quero passar bem rapidinho, porque o que eu tenho para falar para vocês hoje é muito grande. Mateus 23 traz a repetição desta mensagem de Marcos 12, de uma forma um pouco mais detalhada. Em Marcos, o Senhor Deus traz os detalhes que vimos ontem. Em Mateus, no entanto, o Senhor Deus fala o resultado disso. Qual foi o resultado desta comunicação de Jesus com estes escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei? Por acaso vocês já pararam para pensar quem são estas pessoas? Qual a diferença entre eles? Qual a diferença? Porque aqui, em Mateus capítulo 23, Jesus censura escribas e os fariseus. Mas quem são eles? Quem eram estas pessoas? E qual a diferença entre um e outro? Vocês se lembram que Jesus, olha, era sempre rodeado por gente difícil. Era ou não era? Sim ou não? Sim. Eu tenho uma pergunta a fazer. Se vocês estivessem lá, se hoje vivessem lá, naquela época, vocês teriam coragem de falar com Jesus como esses homens falaram? Eu vou comentar com vocês algumas coisas muito sérias hoje, que a nossa lição nos traz, porque o nosso ano bíblico de hoje, ele não fala e não conta uma historinha, faz uma aplicação. Não era há pouco tempo que aqueles homens estavam incomodando Jesus, sempre inquirindo, sempre fazendo perguntas capciosas para colocar Jesus em problemas, para trazer dificuldades sobre ele. O povo se admirava que os príncipes, os principais da nação não acreditavam em Jesus. Como pode? Ele fala de uma maneira tão clara, tem uma mensagem tão clara, mas por que é que ninguém acredita nele? Por que os nossos principais, por que aqueles que a gente seguiu durante tantos anos não acreditam neles? E vocês sabem, né? Aqueles homens estavam sempre preparando armadilhas para Jesus. Sempre arrumando um jeito de provar que Jesus não estava certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eles sabiam que Jesus estava certo ou não? Sabiam. Peraí. Mas por que queriam fazer o povo acreditar que Jesus estava errado? Por quê? Eles sabiam que Jesus estava certo. Mas por que estes homens judiavam tanto de Jesus e queriam passar a ideia que Jesus estava errado? Respondam para mim. Queria que Jesus perdesse a popularidade? Mas por quê? Eles eram egoístas. Eles eram egoístas? É mesmo? A mente guiada pelo inimigo, eram egoístas, queriam terminar com a popularidade de Jesus. E que mais? Mas por que eles tinham esse egoísmo? Por que queria terminar com a popularidade de Jesus? Por que se deixavam dirigir pelo capeta, né? Porque se eles eram os principais do povo. Porque os ensinamentos dele eram errados, né? E de Jesus eram certos. Eita! Wando está dizendo que os ensinamentos destes homens eram errados, e que eles não queriam que o povo prestasse atenção em Jesus, para que isso não ficasse claro para o povo, de que, estamos ensinando errado há tantos anos, e eles não queriam declinar da sua posição. Deixa eu comentar uma coisa para vocês saberem. Mudar de ideia não é feio. Você não tem um compromisso com o erro, você tem um compromisso com o que é certo. Então não se preocupe em mudar de ideia. Pode mudar de ideia. Se você falou tantos anos uma coisa e depois descobriu que não é, muda de ideia. Qual é o problema? Sim ou não? Sim. Não é uma beleza isso? Você não pode se sentir assim vendido para o Galileu. Não precisa sentir isso. O compromisso é com as coisas certas, com o acerto, não com o erro.
Entenderam? Mas não era de pouco tempo que eles estavam incomodando Jesus. Desde quando Jesus era criancinha, é que Jesus era incomodado. Sim ou não? Gente, a vida de Jesus foi uma vida de incômodo todo o tempo. Lá estava Jesus sendo judiado, machucado, incomodado. E Jesus estava ali explicando. E então Jesus olha para aquele povo a quem ele tinha mostrado a dracma, o dinheirinho lá de César, a quem ele tinha comentado que ele era o filho de Davi. Aí ele fala, espera aí, eu vou ter que ser mais claro um pouco. Até agora eu tenho sido muito calmo, mas de agora em diante eu preciso falar com muito amor, mas falar a verdade. Tem um trabalho maior que eu preciso dizer. Aqueles homens que estavam ali, aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles doutores da lei, aqueles essênios, aqueles escribas. Vem cá, antes da gente continuar, eu tenho que perguntar para vocês, qual a diferença entre eles? Qual a diferença entre um fariseu e um publicano? Qual a diferença entre um escriba, um saduceu? Vamos tentar entender isso? Isso ajuda a gente a entender, pode passar o próximo. Olha, os escribas, vamos entender sobre eles, eram homens considerados muito cultos, doutores, mestres, especializados no estudo e na aplicação da Torá, nas leis da Torá, tá bom? Então, o que você sabe sobre os escribas? Eram homens especiais. Lembrando que uma boa parte dos homens daquela época não sabiam ler, tá bem? Então, esses homens eram úteis, sim ou não? Sim, muito úteis, necessários. Porém, eles tinham um problema. Por serem considerados doutores, por serem considerados especiais, por estarem envolvidos de alguma forma na vida pessoal das pessoas, eles se sentiam importantes. Eles se sentiam, sabe o quê? Indispensáveis. Puxa, que difícil. Vocês sabem que uma coisa pode ser boa em si mesma, mas quando está envolvida com miséria, com a desgraça do egoísmo, com a desgraça do pecado, acaba estragando o que tem de bom naquela coisa, infelizmente. E os escribas, embora fossem muito necessários, pode passar o próximo, estavam ali envolvidos em sofrimento. Meu filho, pode passar o próximo, viu? Então, os escribas eram esses. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles. Eles tinham a necessidade de... Não pense que era uma coisa fácil. Hoje em dia, se eu quero escrever, eu puxo o quê? E o que mais? Pego um pedaço de papel, rapidinho, em 2 segundos está na minha mão, papel e caneta, lá vou eu e faço. Hoje em dia eu tenho um material dentro do meu computador, o PowerPoint, eu me invento, eu crio e eu faço. Mas naquela época, eles tinham que pegar tabuinhas, minha gente. Tabuinhas, escrever em tabuinhas de barro, em tabuinhas de pedra, em papiros, e correr para poder conseguir escrever, cunhar as letras naquele material. Não era fácil, não. Hoje eu estava tentando colocar aqui no meu livrão os detalhes, e eu estava procurando canetas de cor diferentes para que eu pudesse encontrar a ideia que eu queria. Naquela época, você acha que eles tinham canetas de cor diferentes? Escribas sofriam para fazer o seu trabalho. Mas Satanás odiava eles. Satanás tanto odiava que tentou fazer com que eles aprendessem da forma errada. Eles gostavam de quem? Passa avante, dá uma olhadinha. Escribas eram aqueles que tinham incumbência de escrever a lei e explicá-la, tá? Agindo como os fariseus, tá aí o problema. Agindo como quem? Como os fariseus, tá? Agindo como os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores, recebiam de Jesus a mesma reprovação. Entenderam? Infelizmente, os escribas, eles eram úteis, mas eles acabaram estragando a sua utilidade, vivendo como os fariseus. O que mais? Vamos dar uma olhadinha em outro grupo. Quem eram os fariseus? Os fariseus seguiam a tradição escrita. O que é tradição? Tradição não é o que está na Bíblia. Era o que foi passado durante aquele tempo intertestamentário. Vocês se lembram disso? Lá naquela época, depois do exílio, estão lembrados disso? Aquela época que eles inventaram algumas leis, os fariseus seguiam estas tradições. E o que eles seguiam também? O Antigo Testamento e a tradição oral acrescentada à lei. O que mais?
se opunham à teologia dos saduceus, crendo em anjos e na ressurreição dos mortos. E o farisaísmo se resumia em viver em conformidade com a lei. Se sentiam separados. Quer ver uma coisa interessante? Deixa eu passar para esse lado para ficar mais fácil, tá? Olha só. Fariseus, do aramaico perushim, que significa os separados. Eu queria que vocês começassem a pensar quem é um grupo parecido com isso hoje. Eu quero que vocês pensem, porque tudo isso era judeu, todo mundo era da igreja da época, mas eram grupos separados que criam em coisas, como hoje a adventista não está cheio de grupos diferentes, hoje nós temos adventista que crê que tem que ser de uma forma, adventista que crê que tem que ser de outra, adventista que crê de outra maneira ainda, já notaram? Quem seriam os fariseus de hoje? Presta atenção. Eles surgem como partido político. Eram formados por leigos, empresários da classe média e alguns escribas. Fariseus destacados no Novo Testamento. Quem que eram? Nicodemos, Gamaliel e quem mais? Paulo. Nosso irmão Paulo era um fariseuzão. Tá bom? Ainda bem que foi alcançado pelo Senhor. E conspiravam para matar Jesus, né? Vamos ver mais um pouco, pode passar o próximo. Saduceus, quem eram? Seguia apenas a Torá. Lembra que os fariseus seguiam as tradições. Esse seguia só o quê? A Torá. Nada de tradição. Rejeitavam a tradição oral, aquele negócio que passava de pai para o filho. Não, não, não. Só creio no que está escrito. Entenderam? Parece bom até aí, não parece? Mas vamos ver a besteira. Olha, o próximo. Não criam na ressurreição dos mortos. E que mais? Nem na predestinação em oposição aos fariseus. Viviam brigando. Gente, eles se encontravam, adivinham o que acontecia? O que acontecia quando eles se encontravam? Era um choque o tempo todo. Brigavam o tempo todo. Por quê? Não ressuscita. Ele ressuscita. Não, mas ressuscita sim. E brigavam o tempo todo por isso. Viviam brigando. O que mais? Os saduceus dominavam o templo e eram partidários da ocupação romana. Eram formados pela alta classe dos judeus. Eram os mais poderosos, era gente de mais dinheiro, eram muito poderosos, tá bem? Os fariseus eram classe média, os saduceus eram riquíssimos. Entenderam isso? Vamos entender agora. Saduceus, do hebraico, significa os justos. Tá bom? Olha lá, surgem como partido político também, eram formados por sacerdotes e sumos sacerdotes. Olha lá, saduceus destacados no Novo Testamento. Caifás. Caifás era saduceu. Tá bom? Aquele Caifás que você está pensando mesmo. É ele, tá? Conspiravam para matar Jesus. Que interessante. Algumas coisas parecidas entre eles, tão diferentes, mas tinha um negócio parecido aí entre eles, não tinha? Avante, mais um pouquinho. Vamos lá, crença dos saduceus, olha. Vamos prestar bem atenção. Eles eram extremamente o quê? Autossuficientes. Ao ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Eles diziam, Deus criou a gente e largou a gente é que decide o que vai fazer. Eles eram autossuficientes. O que mais? Eles negaram qualquer ressurreição dos mortos. Eles negaram qualquer vida depois da morte, defendendo a crença de que a alma perecia com a morte. Eles acreditavam que não há qualquer penalidade ou recompensa depois da vida terrena. Eles negaram a existência de um mundo espiritual, ou seja, anjos e demônios. Eles não acreditavam nisso. Entenderam? Imagina, não existe esse negócio, isso é enrolação. Eles falavam. Avante, mais um pouquinho agora. Presta atenção. Vamos lá agora entender um pouquinho mais? Vamos lá, vamos ampliando. Lembra indo do micro para o macro, tá? Então vamos entender. Olha os grupos na época de Jesus. Vamos lá, lê comigo. Saduceus, fariseus, quem mais? Essênios, zelotes e herodianos. Vocês ouviram esses nomes no ano bíblico? Sim, vamos entender quem são? Vamos lá, nós já sabemos quem são os saduceus, já sabemos quem são os fariseus. Vamos ver os essênios? É o terceiro lá. Quem são os essênios? Entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus da sua época era mundana, vivendo isolados, buscando uma espiritualidade elevada. Essênios viviam no deserto. Eles achavam que quem vivia na cidade era mundano e se mandava para o deserto. Entenderam isso ou não? Tudo que eles viam no povo que vivia, na verdade eles não queriam nada que fosse moderno naquela época, imagine hoje, né? Entenderam? Então eles viviam isoladíssimos. Compreenderam? Eram os essênios, tá? Os zelotes. Gente, quem que vocês se lembram que era zelote?
Zelote. Simão Zelote. Peraí, Jesus tinha gente assim no meio dele? Tinha. Jesus não se importa. Olha, Jesus não se importa que você venha para ele. Agora ele te muda e você se transforma. Né? Olha que coisa bonita. Vamos ver lá quem eram os zelotes? Acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus. Eram o terror dos soldados romanos. Por quê? Porque eles falavam, comigo é na espada mesmo. Eles diziam, comigo é na espada. Vem para você ver. Eles achavam que Deus aceitava que se ganhasse na força o reino de Deus, né? Que mais? Eles, já que as suas excursões eram realizadas sob o manto da noite, eles eram traiçoeiros que só. Tá bom? Zelotes. Olha lá, e os herodianos? Gente, agora que vocês precisam saber. Para entender o que nós vimos ontem, vocês falaram tanto em herodianos, quem eram eles? Tinham características de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes, que deviam seu poder às forças romanas de ocupação. Fosse de Herodes, eles achavam que estava, ó, entenderam isso? Embora eles fossem judeus, eles acreditavam que o povo nascido de Herodes, vindo de Herodes, é que tinham que ocupar o reino, que tinham que tomar parte do reino, que eram responsáveis pelo reino. Entenderam isso? Está compreendido até agora? Então vamos ver mais um detalhezinho. Vai lá. Vamos lá. Período intertestamentário. O que é isso? O que é isso? Vamos pensar. O que é intertestamentário? O povo de Deus vem até a Babilônia. Da Babilônia até Jesus nascer, vocês se lembram que ficou um tempo sem profetas? Isso é o período intertestamentário. Entenderam? Compreenderam? Aí, nesta época, surgiram uma série de ramificações do judaísmo, da religião verdadeira. Está entendido ou não está entendido? Você compreendeu, você que está em casa? Avante, olha. Veja bem, fariseus versus saduceus. Quais eram as principais diferenças? Vamos entender agora? Olha, a doutrina da ressurreição, fariseus acreditavam? Sim. E saduceus? Não. Isso, vamos lá. Juízo final, fariseu acreditava? Sim. E saduceu? Não. Imortalidade, fariseu acreditava? Sim. E saduceu? Não. Agora, a alma morre com o corpo, fariseu acreditava? Não. E saduceu? Sim. Olha, anjos e espíritos, fariseu acreditava nisso? Sim. E saduceu? Não. E a intervenção de Deus na vida humana? Fariseu acreditava? Sim. E saduceu? Não. Diz que Deus tinha criado a gente, largou a gente aqui, a gente que resolvia o que fazia da vida. Que uma pessoa podia ser boa se ela quisesse, podia ser ruim se ela quisesse. Vocês estão vendo que em cada coisa ou cada posicionamento destes grupos tem um pouco de verdade? Sim ou não? Você até fica meio com dúvida assim, não fica? Ah, tá, mas eles têm um pouco de verdade. Mas Jesus era que tinha verdade completa. Por isso que Jesus veio para, colocar e tirar um pouco desse nublado da coisa, do que um acreditava e do que o outro acreditava. Veja esse próximo aqui, olha. Fariseus e saduceus. Gente, eu gostei demais desse negocinho aqui. Olha lá, os fariseus. Vai lá, vamos falar junto? Cremos na ressurreição dos mortos, nossa autoridade é a tradição oral e escrita, não somos partidários da ocupação romana. Peraí, vamos fazer diferente. Esse lado fala dos fariseus e esse lado fala dos saduceus. Combinado? Vamos lá. Então, vocês falam a primeira dos fariseus e vocês falam a primeira dos saduceus. Vamos lá, primeira. Cremos na ressurreição dos mortos. Não cremos na ressurreição dos mortos. Nossa autoridade é a tradição oral e escrita. Nossa autoridade é apenas a Torá. Não somos partidários da ocupação romana. Somos partidários da ocupação romana. Nossa ênfase é a obediência à lei. Nossa ênfase é no tempo. Olha lá. Nosso rebanho são as massas. Nosso rebanho são os ricos. Somos leigos e empresários. Somos sacerdotes. Peraí. Unimos-nos no interesse comum. Perseguir a Jesus e sua igreja. Tudo diferente do que acreditavam, mas tinha uma coisa que eles tinham em comum, qual que era? A amizade só existe entre os bons. O que existe entre os maus é cumplicidade. Eles brigavam entre si pelo que acreditavam, mas na hora de correr atrás de Jesus, quem que os estava impulsionando? Quem que era? Satanás. Sem dúvida nenhuma. Tanto um grupo quanto o outro.
Avante, um pouquinho mais. Observe isso aqui, principais diferenças entre eles. Vocês estão vendo ali, tem até um pouquinho ali. Eu tenho os fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Vamos fazer isso para que vocês não tenham dúvida. Vocês não podem ter dúvida, porque vocês são estudantes. Diz o quê? Fariseus, era um partido judaico. Eram populares, boa parte do grupo foi criticada por Jesus. E saduceu, partido judaico também. Eles eram aristocratas, não criam na ressurreição nem anjo. E zelotes, eram nacionalistas. Nossa, importante é a nação, tá certo? Eles possuíam ideias de independência de Roma, zelavam pela liberdade de Israel, por isso zelotas, tá bom? Avante, agora, os essênios eram um movimento. Qual a diferença? Olhe bem o que eu vou falar. Qual a diferença entre uma religião e um movimento? O que é um movimento? Os essênios eram um movimento, habitavam no deserto, eram sectários e eram ascetas. Eles falavam, não quero saber, eu não acredito no que vocês acreditam, quero ficar sozinho, meu negócio é ficar lá no deserto, eu quero estar longe de vocês, vocês são todos impuros, não quero saber de vocês. Placa de igreja não salva ninguém, acabou. Entenderam isso? Compreenderam ou não compreenderam? Vocês têm que gravar isso para na hora de ler, na hora de estudar, vocês saberem de quem Jesus está falando. E porque ele se dirigia, de certa maneira, para cada grupo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Como é que ele falava com o fariseu? Como é que ele falava com o saduceu? Como é que ele falava com o escriba? Entenderam? Ele tinha que falar dessa maneira. Avante, mais um pouquinho, para vocês entenderem. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é isso aí? Vocês sabem o que é isso ou não? Gente, mas isso não parece engraçado? Este primeiro homem aqui, ó, eu tenho certeza que se não fosse esse livrinho na mão e este menininho vestido de judeu, você nunca, aliás, também se não fosse o kippá, você nunca iria dizer que este homem é algo mais do que um soldado. Não parece um soldado? Sim ou não? Sim. Mas vocês sabem por que ele está usando isso daqui nos braços? Isso daqui na cabecinha do menino, isso aqui nos bracinhos do menino. Para gravar o quê? Gravar a lei. Foi isso que Jesus estava falando. Jesus viu a maneira como os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas ensinavam errado o povo. Ele falou, eu preciso explicar para vocês, eu pedi para vocês guardarem entre os olhos a minha lei, para que vocês amarrassem ali no braço. Mas isso não era literal, Jesus estava pedindo que isso fosse feito, olha que interessante, dentro da mente, no braço, na mão forte. E eles faziam o quê? Amarravam no corpo, gente. Vocês sabiam disso? Eles faziam isso para serem vistos diante do mundo, para serem vistos diante das pessoas, para que tivessem, e até hoje se faz isso, até hoje esse tipo de ação. E Jesus mesmo disse, em Deuteronômio 6,8, também atará por sinal na tua mão e te serão por testeira entre teus olhos. E as pessoas entendiam só na letra da lei. Não entendiam a razão por que Jesus estava pedindo. Os judeus da época de Jesus não entendiam a razão das palavras de Cristo. E esse é o grande problema. Pois não, filho? Eles queriam viver o externo, né? Que as pessoas viam, né? Sim. Jesus via o interno, né? Isso. E a única coisa que importa, né? Jesus via ali onde importa. Aí você fala assim, então não tem problema que a gente faz por fora? Não é bem assim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Jesus dizia assim, hipócrita, vocês sabem o que é que ele queria dizer com essa palavra? Vou dizer para vocês o que está escrito lá no original, você vai se assustar. O Senhor Deus diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Em Mateus 23, 27 ele está dizendo, no original está escrito ator. Ator, vocês sabiam disso? Ai de vós, escribas e fariseus atores, era isso que Jesus estava falando. Vocês ficam fingindo um negócio. Vocês atam pesados fardos sobre as costas do povo que vocês mesmos não são capazes de carregar. Vocês fazem isso para mostrar diante do povo, mas por trás vocês não fazem. Porque, gente, quem era que tinha adulterado com a mulher mesmo? Aquela que tinha sido trazida diante de Jesus? O Senhor Jesus disse que foram eles mesmos que trouxeram a mulher que tinham adulterado com ela. Eles pediam, exigiam do povo que eles não faziam. Outra coisa interessante que eu devo lembrar vocês, olha. Gente, abre bem o ouvido aqui, ó. Isso aqui eu quero ler porque está na minha Bíblia, isso é importante você entender. Olhe bem. Fazer o certo
por não praticar o errado, não é fazer o certo. Bora, eu quero que vocês todos pensem nisso. É tão gostoso ver aqui a carinha de vocês fazer bem assim. Bora? Para pensar. Vamos juntos nessa ideia aqui. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? Ó, fazer o certo por não praticar o errado não é agir certo. Quer ver aqui mais? Ser bom para não ser mal não é ser bom. Vocês ouviram isso ou não? Espera aí que eu vou fazer de tudo agora para ser bem bonzinho. Só para eu ser aceito, só para eu ser visto, só para eu ser amado, só para eu ser querido, só para todo mundo achar eu legal. Isso não é ser bom. Ser bom, fazer o certo, é o resultado da transformação de um caráter. A pessoa que é boa, só com quem ela gosta, ela não é boa. Ela tem uma preferência. Quer ver agora? Vai lá, Wando. O interno é o que é de fato o verdadeiro. O externo é a reflexão do interno. É isso mesmo. É isso mesmo. É o que está dentro. Deus só vai existir nisso que você falou. Que o interno, o que está lá dentro, tem que refletir por fora. Não é o externo é que importa para Deus. Só o externo importa quando é um reflexo do que está por dentro. Do que está lá no fundo. Então uma pessoa que é boa para parecer boa, ela não é boa. Uma pessoa que faz o certo só para tentar, não, eu vou fazer o certo porque é certo, ela não está fazendo o certo. Ela está sendo obrigada a fazer o certo, ela não foi transformada. Vocês entenderam a situação? Isso é muito delicado. E quando a gente para pensar nisso, meu coração ferve. Fala, Senhor, o Senhor Deus nos ensina a verdade a partir de seu início. Quer ver um outro detalhe? Pode passar o próximo. Observa mais esse detalhe aqui. Olha isso aqui, ó. Guardai-vos dos escribas. Ele falando para o povo, cuidado com os escribas. Quem que eram os escribas? Aqueles que ensinavam a lei. Lembra disso? Os sábios, os doutores da época. Ó. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Olá, como vai? Eu sou tão importante com as roupas. Eram respeitados pela roupa que vestia, né? Tá, olha lá. Olha, e dos primeiros cadeiras na sinagoga. Eles eram, isso eu não sei que vocês sabem, que se guardavam as melhores cadeiras para eles. Porque eles eram importantes. Toma aqui o primeiro lugar. Senta aqui e tal. Você vai ficar na frente e tal. E que mais? Olha lá. E nas sinagogas e nos banquetes. E devoram as casas das viúvas. E para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo maior. Gente, isso daqui me impressionou demais na lição de hoje. Como assim? Eles roubavam as viúvas, ganhavam dinheiro das pessoas, porque as pessoas os admiravam e davam dinheiro a eles. Para quê? Para eles gastarem com sua própria, com algo próprio, com algo para si. Vocês sabiam disso? Isso é coisa muito séria. Muito, muito, muito séria. Na verdade, eles diziam assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não era assim? Mas também eles diziam, me dá aqui o seu dinheiro. E em troca disso eles faziam longas orações para justificar que tinham recebido dinheiro. Longas orações. E depois ia gastar como queria. Não era para pobre nenhum. O Senhor Deus disse que estes receberiam um juízo pior do que todos os outros. Pois não, Wanda, pois não. Eles criavam fardos pesados, né? Veja que eles têm o poder da pena. Tinham. Né? E com isso, eles criavam situações assim, que os mandamentos, as coisas que Deus realmente queria para o homem se tornava um fardo, um peso, né? Através da pena deles, que eles eram os que escreviam, né? Não, eles que escreviam. Então eles criavam coisas que eram cômodas a ele, mas não eram o que Deus realmente queria para o homem. E mais, Wanda, eles eram importantes, acreditados. E por serem acreditados, eles abusavam disso que eles recebiam do povo, como resultado daquilo que eles eram, né? Os importantes do local, os importantes. Eles eram um instrumento inimigo. Claro. Para derrubar a pureza da humanidade. Instrumentos de Satanás. Instrumentos usados por Satanás. Que coisa terrível. Por isso que Deus disse, vocês receberão um juízo mais duro do que os outros.
por fazerem isso com os coitados que colocam dinheiro nas suas mãos. Mas por que Deus queria que eles praticassem as coisas ao invés de só falar? Olha que coisa linda. À medida que a palavra de Deus é meditada e posta em prática, o homem todo é enobrecido. Quanto da gente é enobrecido? Todo, o homem inteiro. E Jesus depois disse assim, não chame ninguém de pai, nem de mestre, nem de reverendíssimo, nem de santíssimo. Não fale assim para as pessoas. Quem é que no mundo se chama assim? Santo pai, santo padre. Quem que se chama assim? Reverendíssimo, santíssimo. Jesus falou, não faça isso. Olha, avante, dê uma olhadinha. A ninguém chamei de pai, mestre ou reverendíssimo. O maior entre vós será o servo. Este foi o ensinamento de Jesus. E disse isso para o povo. Eu não sei se vocês sabem que Jesus não está falando para fariseu, nem para saduceu, nem para escriba, nem para essênio, nem para zelote, nem para ninguém. Ele está falando para o povo comum agora. Ele deixou aquele povo lá tudo olhando para ele assim, ó, paralisado, e começa a falar para o povo contra aquele gente. E estava falando com toda abertura. O que mais? O que mais trará condenação na hora do juízo? Olha, percebam bem. Usar a religião para interesses próprios. Usar a religião para ganhar dinheiro. Usar a religião para facilidades, para posições, para condições melhores e para enganar os semelhantes. O Senhor Deus disse que a pessoa receberá um juízo especial. Avante, um pouquinho mais. E então ali foi que Jesus olhou e falou bem assim, enquanto Jesus falava, quem que apareceu? Uma viúva pobre. Ela veio com 2 moedinhas, envergonhada, escondida por entre as coisas, e veio bem devagarinho, assim, sem para ninguém ver, jogou 2 moedinhas e saiu. Quando ela saiu, ela encontrou o olhar de Jesus olhando para ela, ela bateu o olho nele e falou, ai, que vergonha. Vocês sabiam disso? Sabia que foi desse jeito? Eu fiquei impressionada de ver esse detalhe. Diz que ela foi colocar as 2 moedinhas, enquanto Jesus estava falando isso, foi colocar as 2 moedinhas, e Jesus pegou e parou e olhou na frente dela, e ela saiu, olha o olhar de Jesus. E diz que o olhar de Jesus tinha tanto amor, e ele diz o seguinte, olha bem o que foi que Jesus falou. Ai, gente, que coisa linda. Ele disse, o Salvador chamou a si os seus discípulos e convidou-os a notar a pobreza da viúva. Então soaram os ouvidos dela suas palavras de louvor. Em verdade vos digo, que esta lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Lucas 21:3. Aí quando ela ouviu isso, ela falou, ai, as minhas 2 moedinhas são importantes. Eram as moedas mais simples, eram as mais pobrinhas, mas era todo o mantimento que ela tinha. Vocês sabiam disso? Era tudo que ela tinha, era comida, era pão na boca. Era uma viúva, não tinha ninguém para dar isso para ela. E quando Jesus disse isso, falou, é isso daí que eu quero. Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês tenham esse tipo de posicionamento. Muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho, por ser trabalho simples, por ser um trabalho desgastante, por ser um trabalho que exige sacrifício, nós estamos sendo massacrados ou estamos sendo escravizados. Mas olha o que Jesus diz. E eu quero ler isso daqui para você ouvir. Diz assim, é o motivo que dá sentido às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem e toda língua louva que Deus considera mais preciosos. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento. Como é que é? Os pequenos deveres cumpridos com o quê? De novo eu vou falar então. Fazer um trabalho só para tirar da frente, presta atenção, vou fazer porque é minha obrigação. Não é fazer do jeito que Deus quer. Fazer os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas dádivas que não fazem vista ou podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons. A viúva pobre deu de sua subsistência para fazer o pouco que fez. Privou-se de alimento para oferecer aquelas 2 moedinhas à causa que amava. Que coisa linda, que coisa bonita.
E Jesus ainda comentou com eles, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Jesus disse, porque vocês, avante, pode passar um pouquinho, olha lá Jesus olhando para ela, né? Ali está Jesus olhando, ela bateu o olho em Jesus, avante. Aí o Senhor Deus disse, vocês são condutores cegos, disse para ela. Estes fariseus são condutores cegos, estão tentando dirigir pessoas e eles mesmos não enxergam, não veem. Eu achei interessante demais essa imagem, né? Uma imagem que mostra bem claro, condutores cegos. Como é que vai conseguir levar alguém para algum lugar? Jesus disse, vocês são condutores cegos. Avante. E diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Eu não sei se vocês sabem, Jesus não estava dizendo que não era para dar o dízimo, né? Jesus estava dizendo o quê? Que eles ficavam ali medindo cada detalhezinho, não podia ter nada, eles cuidavam, eles somavam o hortelã, o endro, que é tão pequenininho, para dar o dízimo. Eu dou o dízimo, eu sou dizimista, tal, mas esqueciam as coisas principais. Jesus disse, façai estas sem esquecer aquelas. Mas tinha uma outra coisa importantíssima que eu achei muito engraçado. Eu não sei se vocês sabem, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Vocês sabem por quê? Vou chamar a atenção de vocês para um negócio que eu descobri estudando isso aqui. Sabe por que Jesus falou, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo? Por que Jesus falou isso? Sabe que ele disse isso em Mateus 21, 34. Por que ele falou isso? Eles eram melindrosos em pequenas leis, mas esqueciam da lei. Eram melindrosos em pequenas leis e esqueciam do amor ao próximo, ao cuidado com os outros. Ótimo. Mas vocês sabiam que eles faziam uma coisa? 1, 2, 3, vocês vão saber um negócio muito legal. Ó, presta atenção aqui. Foram a extremos injustificáveis. Só porque eles queriam parecer justos, eles tinham extremos injustificáveis. Quais? Te assusta agora, ó. Entre outras coisas, tinha o povo que coar toda a água que ia usar. Coar a água que ia usar? Como assim? Sabe por que eles tinham que coar a água? Para que não contivesse ela qualquer pequenino inseto, o qual poderia ser classificado entre os animais imundos. Jesus, comparando essas fúteis práticas com a magnitude de seus pecados reais, disse aos fariseus, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Vocês entenderam que eles não podiam beber água se eles não coassem tudo? Vocês sabiam disso? Porque podia ser que tivesse algum insetinho bem minúsculo. Gente, já pensou um povo que tinha que coar tudo porque não podia? Então, e isso era a lei. Se não fizesse isso, não ia para o céu. Eu queria que vocês estivessem aqui para olhar a cara de vocês bem assim. É sério ou não é? Condutores cegos, sepulcros caiados, parecem bom por fora, mas por dentro estão podres, Jesus falou. Vocês estão podres por dentro. Outra coisa ele falou, isso aqui eu acho extremamente significativo. Gente, para mim, aqui está, por isso que eu escrevi várias vezes, extremamente significativo. Extremamente significativo. Por quê? Aqui está a parte principal. Olha só, Jesus disse em Mateus 23, ou vocês mudam de vida, ou vai recair sobre vós, o quê? O sangue derramado sobre a terra, desde o sangue do justo quem? Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso eles tinham conhecido Abel pessoalmente? Não. Eles tinham conhecido esse outro profeta? Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por favor, em nome de Deus, do que Jesus está querendo falar? Disse, vocês serão culpados desde o sangue de Abel até agora. Irmãos, quando eu li isso, quando eu entendi isso daqui, eu me assustei. Vocês sabem o que Jesus está dizendo? Que a pessoa que se mantiver como fariseu, como saduceu, como essênio, como zelota, como cristão mentiroso, como sepulcro caiado, como estas pessoas que Jesus condenou nesse momento, serão responsáveis diante de Deus pelo sangue de todo profeta que caiu sobre a terra. É visto por Deus como responsável
por aquilo que poderia ter sido diferente. Eu não sei se vocês sabem que eles adornavam os sepulcros dos profetas. Sabiam disso? Eles enfeitavam, arrumavam os sepulcros ficavam lindos, eram os mais bonitos de todos. E eles diziam, se a gente estivesse lá, não tinha deixado matar o profeta. Mas eles estavam doidos para matar quem? Aliás, quem foi que eles mataram mesmo? Avante, quem foi que eles mataram? Quem que eram esses daí? Eles mesmos mataram os discípulos. Eles que disseram, se nós estivéssemos lá, não teríamos deixado matar os profetas. E quem foi que eles mataram? Os discípulos. Todos os discípulos foram mortos por eles. Pode me dizer, todos aí, menos João. Gente, que gente hipócrita, que atores que eram, que atores. E quando eu fico pensando Jesus naquele dia, não pense que ele falava com vingança, ele falou com o povo com muito amor e com lágrimas na voz. Ele falou com o povo sofrendo, dizendo, olha gente, eu preciso ainda dizer a última coisa para vocês. Virou para os discípulos e disse o seguinte, virou para todo mundo, pode passar, disse, olha aqui, a vossa casa vai ficar vazia. E saiu do templo para nunca mais voltar. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E foi isso mesmo que aconteceu. Foi a última vez que Jesus entrou no templo. Saiu dali para nunca mais voltar. E daquele dia em diante diz que o juízo do povo de Israel tinha sido lançado diante. Gente, quando eu paro para pensar isso, Senhor Deus, mesmo dizendo com tanto amor, tantos anos que ele explicou, quantas vezes é para nós o Senhor Deus tem falado e tem dito, sai disso que você vive, sai dessa história que você vive, sai dessa maneira de pensar. Quantas vezes o Senhor Deus tem falado, usando a boca de pessoas, usando a maneira de falar da própria palavra, o espírito de profecia, usando amigos, usando púlpito, e a gente não muda. Porque a gente acha que tem mais cordeiro de onde veio aquele. Que de onde veio aquele cordeiro tem mais para receber. Mas a nação Israel, como nação, divorciara-se de Deus. Os ramos naturais da oliveira foram quebrados. Olhando pela última vez para o interior do templo, Jesus disse em patética lamentação, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que aquelas pessoas que estavam ali, os fariseus, vão ter que ver o Senhor voltando? Vocês sabiam ou não? Não são só os que traspassaram Jesus. São todas essas pessoas que fizeram essa maldade, essa desgraça de enganar o povo. Eles vão ter que ressuscitar e vão dizer, e vão ter que ver Jesus voltando, dizendo, vocês não vão me ver mais, até que vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Foi o que Jesus disse. E que mais? Olha bem, olha bem. Até então eles chamaram o templo a casa de seu pai. Mas agora, ao sair o Filho de Deus, de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo construído para a sua glória. Como? No momento em que Jesus colocasse o pé, quem que estaria saindo junto com Jesus? O próprio Deus. A glória de Deus nunca mais entraria naquele templo. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está em casa. Quantos anos depois disso, o povo judeu ainda continuou levando cordeiros, fazendo os ritos? Mais 40 anos. E Deus não estava presente. O próprio Deus, a glória de Deus, o Senhor não estava mais presente. Olha que interessante. Daí em diante, suas cerimônias seriam destituídas de sentido. Uma zombaria, os seus cultos. Como é terrível ter Deus falando com a gente tanto tempo e a gente dito não para o Senhor. Porque o Senhor Deus nunca sai, nunca abandona, sem antes ter feito todo um trabalho, um tremendo trabalho de pedido, de reclamo, de falar, não faz isso, não é assim, não é desta forma. O Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, na sua bondade para conosco, tem dado a chance da gente buscar ao Senhor e tem falado conosco. A Railana vai cantar agora, ela vai cantar um hino muito bonito do Inário Adventista. E eu queria que você aí em casa, que está me ouvindo, vocês que estão aqui, usassem esse momento para dizer assim para Deus, Senhor, me ajude, trabalhe comigo, faça em mim o teu trabalho, me ajude a ser cristão puro, verdadeiro, segundo o teu querer, segundo a tua maneira de pensar. Que o poder do Senhor nos encha o coração
e nos fortaleça na glória e na misericórdia de Jesus. Amém. Sublime amor, o amor de Deus que a lira não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou, e ao sofredor ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por este amor eternamente a Deus iremos louvar. Sente então mas se transformasse em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao este amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição, e em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por este amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E foi com um amor assim, infinito, grande, que o Senhor Deus fez o último apelo ao povo judeu, aos grupos que compunham o povo judeu. O mesmo Senhor Deus faz para nós hoje. Para você que está me ouvindo, para você que está aqui na Escola de Profetas, para você que é aluno, que faz trabalho simples, para você que está no vale da aflição ou da decisão, no vale da decisão. O Senhor Deus tem hoje um apelo de amor para você. Venha para o Senhor enquanto é tempo, que pela graça e poder do Senhor Ele possa dirigir nossa vida totalmente, 100%, para que o poder dEle, para que a graça dEle seja vista em nós, que nós não sejamos sepulcros caiados, que o poder do Senhor nos inunde completamente por este sublime amor. Quero convidar você para ajoelhar comigo. Vamos lá? Vamos ajoelhar?
Bendito e glorioso Pai Celestial, o Senhor estava ali quando Jesus pronunciou essas palavras, esses ais sobre os fariseus. O Senhor está aqui conosco também, Senhor, e nós imploramos a Ti, faça o que for preciso, mas não permita que sejamos pessoas com essas características que estudamos hoje. Que o Teu poder esteja sobre nós, que o Senhor arranque de nós, custe o que custar, tudo isso, Senhor Deus, que o Senhor condena. Te pedimos a Tua bênção sobre o nosso coração, nossa vida, os missionários do campo, os outros ministérios. Te imploramos, Pai Santo, que em nome de Jesus, nossas ações, nossas atitudes sejam pelo Seu amor, em função daquilo que o Senhor quer, e seja a razão do Senhor ter nos transformado. Por isso, Senhor, nos transforme para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço para você que está em casa e até amanhã. Um abraço.